Hoje é que dia mesmo? Dia 12. Tem uma comemoração por aí hoje, né? Não tem? Qual que é? Todo dia? Não, mas o pessoal diz que dia 12 é dia do quê? Dos namorados, né? Hoje é dia dos namorados. Então, já que a gente está falando sobre família, eu resolvi falar sobre isso. A ideia, eu resolvi falar de um tema muito interessante, é com quem devo me casar. Está intimamente ligado a namorado. Certo? Viu, João Marcos? Ei, João, presta atenção. Você também presta atenção. Mas não é só para vocês, não. Viu? Esse tema é muito importante porque eu creio que, de uma maneira geral, não preocupa só o jovem, a pessoa que busca um relacionamento, que não necessariamente tem que ser jovem, né? Como também os pais. Essa é uma área que dá muita atenção, a gente fica pensando como que nossos filhos vão se posicionar nesse tema. Hoje, quando se fala de namorado, é um negócio estranho. O que é ser namorado hoje? No padrão do mundo contemporâneo, ser namorado é quase que ter uma vida conjugal. E com alguns é vida conjugal mesmo. Eles moram juntos, eles têm casa juntos e aquele negócio. E o que me espanta, e talvez alguns de vocês também, é aquela ideia de que namorado é melhor ficar em casa com a minha filha ou com meu filho do que ficar num lugar que não tem condições para que eles fiquem juntos. E eu estou me referindo às questões e à área sexual. E isso aponta para uma realidade muito triste, porque os princípios da palavra de Deus, eles têm sido facilmente colocados de lado. À luz de uma expectativa de uma suposta alegria, que vai certamente se tornar um pouco mais na frente um baita de um peso. Então, hoje, pensar a respeito desse assunto, eu acho que é válido. A Bíblia, ela nos conta, por exemplo, uma história de casamento muito interessante. Eu acho mais que interessante, eu acho ela bem esclarecedora. É a história de uma jovem bonita, o texto diz que ela era muito formosa, que havia crescido numa pequena cidade. O rapaz era um rapaz rico, tinha aproximadamente 40 anos, e trabalhava nos negócios de animais do seu pai. E as suas casas eram distantes, eles nunca tinham visto um ao outro, nunca tinham cruzado os olhos para ver um ao outro. E um velho empregado do pai, do rapaz, fez o papel de casamenteiro. Casamenteiro mesmo, aquele que prepara tudo para casamento. Eu lembro que um tempo atrás me chamavam de casamenteiro. E eu falava, não sou casamenteiro não. Mas isso porque eu fazia muitos casamentos. Muitos mesmo, preparava muitas pessoas. Esse casamenteiro aqui é aquele que ajuntou mesmo, que foi organizar para que eles pudessem se conhecer e finalmente se casarem. Quando ele chegou na cidade da jovem, ele a procurou e fez algumas perguntas para ela. Sobre seus parentes, descobriu que ela era aquela que deveria casar com o filho do patrão. Diante das perguntas que ele fez e diante das situações que ele colocou diante de Deus. E esse casamenteiro, ele combinou com o pai da moça e fizeram os preparativos para que ela fosse com ele se casar com o filho do seu patrão. Ele diz, meu Deus do céu! E o texto diz que ela foi com alegria e disposição. Qual o nome desse casal?
A noiva e o noivo eram Rebeca e Isaac. Isaac, filho de Abraão. E onde nós encontramos essa história? Em Gênesis capítulo 24, que vai mostrar ou contar como Deus pode conduzir pessoas ao casamento. Talvez você possa dizer, pastor, é completamente inapropriado seguir cada detalhe desse exemplo hoje. Talvez sim, no sentido de alguns detalhes, mas os princípios não. E o texto acaba trazendo princípios que são muito interessantes. Eu não vou estar propondo para você, pai, contratar um casamenteiro para achar uma moça para o seu filho. Não é essa a ideia. Mas a ideia é de quais são os critérios que devem nortear o começo de um relacionamento que deve aprontar para um casamento. Aquela ideia de que eu vou ficar e é só para diversão, não é bíblico. A ideia de casamento é de um relacionamento que as pessoas resolvem ter, que não necessariamente vai dar em casamento, mas que tem-se uma expectativa de que isso aconteça. Caso contrário, é leviandade. Certo? Eu começo com alguém porque eu gosto de certos detalhes e certas informações e de certa beleza que me agradam e que tem a ver com conceitos que eu creio. Então, o namoro à luz da palavra de Deus aponta realmente para uma boa intenção. E a boa intenção é uma convivência com aquela pessoa. Mesmo que a previsão desse relacionamento inicial seja de namoro, seja longa. Ela tem que ser para cumprir alguns princípios ou alguns propósitos. Então a pergunta é, com quem eu devo me casar? Qual é o perfil? Aqui o texto vai nos trazer alguns princípios. Vamos lá para Gênesis capítulo 24. Eu dei uma sintetizada no texto, mas a gente vai ver alguns detalhes aqui. Olha só. Era Abraão é o pai de Isaac, bem avançado em anos, e o Senhor em tudo o havia abençoado. Abraão foi aquele homem que recebeu de Deus, lá em Gênesis capítulo 2, mostra, quando Deus escolhe alguém para ser, a partir dele, o povo de Deus. E Deus disse que ia abençoá-lo, ia abençoar a sua descendência, aquela coisa toda. Só que ele era um homem velho. E ele veio ter filho, o filho dele muito velho. Lembram quantos anos ele tinha quando o filho dele nasceu? Quanto? 100 anos. Mais velho do que meu pai. 4 anos a mais do que meu pai. E eu fico imaginando, né? E agora Isaac devia ter uns 40. Então, quantos anos tinha Abraão? 140 anos. Então, o texto diz que ele era bem idoso. Mas, existe um detalhe aqui no texto. No verso 1 diz, o Senhor em tudo o havia abençoado. Observa, Deus disse que abençoaria, e Deus abençoa. Isso é muito importante. E Abraão está preocupado com o pacto que ele tinha com Deus e que Deus tinha com ele, como povo de Deus. Disse Abraão, verso 2, ao seu mais antigo servo da casa, que governava tudo o que possuía. Era como se fosse um mordomo, aquele que cuidava de tudo, inclusive dos empregados, das posses e tudo mais. E ele diz, põe a mão por debaixo da minha coxa. Esse negócio de pôr a mão debaixo da coxa era significativo naquela época, era solicitado de alguém que ia fazer um pacto com você, e um compromisso. Então é tipo assim, você vai colocar a mão debaixo da minha coxa, como que dizendo, eu juro que vou fazer isso, eu me comprometo a fazer isso. E aí o texto diz, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que não tomarás esposa para meu filho das filhas dos cananeus, entre os quais habito.
mas irás à minha parentela, e daí tomarás esposa para Isaque, meu filho. Para que a gente possa compreender. Deus havia feito uma promessa para Abraão, um pacto com Abraão, Gênesis capítulo 12. E agora que o texto, depois de ter passado muito tempo, o texto diz, olha, Deus abençoou Abraão. O que havia acontecido antes, um pouquinho aqui, Sara, a esposa de Abraão, que era mãe de Isaque, faleceu. E Isaque estava muito triste. Estava muito triste. E o pai entendeu que o casamento seria muito importante, porque tem a ver com a promessa de Deus, a descendência, mas também consolaria o coração dele. Então, ele queria que o filho dele se casasse, só que não podia ser com qualquer pessoa. E aí ele vai mandar o seu servo para ir lá na casa da parentela dele para buscar. Abraão, queridos, era da região da Mesopotâmia. Então, quando Deus diz, sai e vai para a terra que eu vou te dar, ele saiu para o norte, foi lá em cima e voltou para a terra que Deus havia prometido para ele. Mas ele era originalmente daquela terra, da Mesopotâmia. Então, o que ele está dizendo para o funcionário dele? Você vai lá, eu não quero tomar nenhuma mulher desse povo aqui, desses cananeus, que não é povo de Deus, que não tem pacto nenhum com o Senhor. Mas aquele meu povo de origem tem pacto por causa do pacto que Deus fez comigo. Então é lá que você vai buscar. Vocês estão entendendo? Abraão está querendo ser fiel ao Senhor. E o texto diz que ele tinha que jurar diante de Deus. Era um juramento diante do Senhor. E aí o texto continua dizendo, disse-lhe o servo, talvez não queira a mulher seguir-me para essa terra. Nesse caso, levarei teu filho à terra de onde saíste. Eu vou levar seu filho. Tipo assim, eu vou levar porque aí ela vê o produto e se ela quiser o produto, né? Eu vou levar o rapaz para ela ver o rapazinho. Ele diz, não vou correr o risco de alguém querer que ele fique lá não. Existe muita coisa em jogo, de jeito nenhum ele não vai. Você vai sozinho lá e vai buscar uma esposa para o meu filho. Gente, eu fico imaginando se isso poderia acontecer nos dias contemporâneos. É claro que não vai acontecer. Certo? Jorge, você vai mandar alguém buscar uma esposa para o seu filho e já imaginou? De jeito nenhum, né? É claro que ele tem que conhecer. Mas como eu lhes disse aqui, o importante são princípios. É o que a gente vai olhar. Ali tem um contexto cultural, mas dentro dele existe princípios morais. E esses que a gente vai ter que identificar. Certo? E aí ele vai. E o texto vai nos mostrar que ele vai, chega no lugar, e ele ficou assim, o que eu vou fazer para encontrar uma moça certa? Não é só encontrar uma moça, mas encontrar a moça que Deus tem reservado para o filho do meu patrão, que tem um pacto com Deus, e eu sou responsável, e eu quero honrar Deus também. E diz o texto que ele fez uma oração para o Senhor, verso de número 12. E disse consigo, ó Senhor Deus de meu pai Abraão, rogo-te que me acudas hoje, e uses de bondade para com o meu senhor Abraão. Eis que estou ao pé da fonte de água, e as filhas dos homens dessa cidade saem para tirar água. Dá-me, pois, que a moça a quem eu disser, inclina o cântaro para eu beber, para que eu beba, e ela ainda me responder, bebe, e darei ainda de beber aos teus camelos, seja a que designaste para o teu servo Isaque. E nisso verei que usaste de bondade para com meu Senhor. Ele faz um pedido e ele usa ali um código com Deus. Senhor, é alguém que tem disposição. Ele havia levado 10 camelos. O texto nos versos anteriores diz isso. Ele levou 10 camelos, então não era pouco camelo.
E vou dizer um negócio para vocês, camelo bebe água. Quando tem água, eles bebem água, porque eles ficam muito tempo sem beber água. Por isso ele é um animal muito usado em terreno árido e até mesmo em deserto. Então ele está dizendo, olha, Senhor, eu vou pedir água para essa pessoa, se ela me der, beleza. Mas ela é que tem que oferecer para dar água para os meus camelinhos, meus 10 camelinhos. O negócio era pesado. Mas era uma forma dele entender, e essa seria a resposta de Deus para aquilo que era a obrigação dele. Olha só, ele ainda estava conversando com Deus e considerando esse pedido que ele fez para Deus, ainda estava considerando ele ainda, quando saiu Rebeca, filho de Betuel, filho de Mica, mulher de Naor, irmão de Abraão, trazendo um cântaro ao ombro. Opa! Ele nem terminou de orar, Deus já começou a possível resposta. A moça, diz o texto, era muito formosa de aparência, virgem, a quem nenhum homem havia possuído. Ela desceu à fonte, encheu seu cântaro e subiu. Então o servo saiu-lhe ao encontro e disse, dá-me de beber um pouco da água do teu cântaro. Ela respondeu, bebe, meu senhor. E prontamente baixando o cântaro para a mão, lhe deu de beber. Acabando ela de dar a beber, ela disse, tirarei água também para os teus camelos, até que todos bebam. E assim foi. Opa, mulher bonita, formosa, da família do patrão, como ele mesmo disse, que tinha que ser. E uma mulher que mostrou a disposição, e através disso, aponta para algumas características. Pronto. De imediato Deus trouxe resposta. Deus normalmente é assim, né? Deus é fabuloso. Nós devemos parar de espantar com Deus, viu, gente? Nossa, eu estou aqui até admirado como Deus. Eu acho que a gente precisa acostumar com como Deus faz as coisas e só agradecer, porque sempre Ele vai fazer. E aí nós vamos encontrar a partir daqui várias situações, como por exemplo, ele conversa com a família permite a jovem Rebeca ir com ele, ela vai encontrar com Isaac, ela vai gostar do que ela vê, ele vai gostar do que ele vê, e ele já pega e diz, essa aí que meu pai mandou buscar para mim? Aham. E naquele mesmo dia ele leva ela para a barraca da sua mãe, naquela época era assim que eles viviam, né? E ela se torna a sua esposa. E a história vai nos contar boas coisas deste casal. Queridos, quais são os princípios que nós devemos ver aqui no texto? O primeiro é que nós devemos casar ou buscar alguém que tenha a ver conosco. Nós temos que buscar um igual. Um casal cristão deve ser formado por cristãos. Então, esse é o primeiro critério que a gente vê aqui no texto. Isso mudou no decorrer da Escritura. Não mudou nem uma vírgula. Foi um princípio colocado lá no início, quando Deus forma o seu povo, escolhido por Ele, e vai ser alguma coisa visualizada, por exemplo, nas cartas de Paulo, quando Paulo diz que não existe comunhão entre a luz e as trevas, entre o crédulo e o incrédulo. Alguém que tem a ver com a graça, com aquele que não tem nada a ver com graça. Com aquele que olha para Deus e se alegra com Deus, e com aquele que nem vê Deus e não consegue perceber a Deus. Nada, eu creio, que deveria ser mais importante para você,
como a pessoa que você vai se casar do que sua esperança religiosa. Isso é algo extremamente importante. E Abraão sabia disso. Sabia que a crença, a dependência, o fazer parte do povo escolhido de Deus era fundamental para o bom casamento do seu filho. E ele conduz isso. Quando ele envia o seu servo a essa grande distância para encontrar um esposo para o seu filho, ele fez isso baseado num princípio que Deus havia criado e compatível com a sua fé. Olha só, no verso 2 ao verso 4, disse Abraão ao seu mais antigo servo da casa, que governava tudo que possuía: põe a mão debaixo da minha coxa para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que não vai tomar esposa para o meu filho dessas mulheres desse povo daqui onde a gente está vivendo, entre os cananeus, mas da minha parentela. Por quê? Porque quem fazia parte do povo de Deus? A parentela de Abraão. Então ele está cumprindo aqui um propósito. Por que não os cananitas? Devia ter moça bonita naquela região. Gente, todo lugar tem gente bonita. Todo lugar tem gente feia. Todo lugar tem gente bom. Todo lugar tem gente ruim. Todo lugar tem gente de paz, todo lugar tem gente de briga e de arrancar a peixeira. Né? Todo lugar tem esse tipo de coisa. E lá, né, entre os cananeus, devia ter uma moça interessante, que talvez os olhos de Isaac já tenham contemplado a mocinha. Mas existe uma característica nos cananeus, ou nos cananitas. Eles eram idólatras conhecidos. Seus deuses e deusas promoviam adoração que envolvia sacrifícios humanos e ritos da fertilidade através da perversão sexual. Essa era a característica dos cananitas. Onde vocês percebem que a própria linguagem de santidade no relacionamento conjugal já vem deteriorado da própria religiosidade deles. Os cananitas contemporâneos não são tão fáceis de serem reconhecidos. Cananitas no sentido de práticas. Eles podem aparentar religiosidade em certo sentido, ser religioso, mas não o bastante. Serem aparentemente santos nos seus relacionamentos e nas suas disposições de sexualidade, mas as escondidas não são bem assim. Naquela época, os cananitas eram assim, todo mundo sabia que a religiosidade deles era uma religiosidade pervertida. Hoje, existem muitos que têm religiosidade, e quando eu chamo religiosidade, eu não estou falando de espiritualidade. São coisas diferentes. Espiritualidade tem a ver com a minha comunhão com Deus, a minha intimidade com Deus, a vida de piedade, a minha expressão para com Deus, na leitura, na oração, na comunhão com o Senhor, no meu esforço de santidade segundo os propósitos de Deus. Isso é espiritualidade. Religiosidade é a participação em um local onde as pessoas se reúnem. Ser religioso é ser dedicado a regras da religião e não necessariamente intimidade com Deus. É claro que alguém que é piedoso e tem intimidade com Deus, ele acaba sendo uma pessoa religiosa. Ele acaba tendo necessidade de estar com os demais que também são piedosos na sua vida para adorar a Deus e para servir uns aos outros. Mas existem aqueles que são religiosos, mas não são piedosos. Aqueles que têm o nome, mas não têm a vida. Quando a gente encontra aqui Abraão dizendo para o seu ir para aquele lugar, é porque ele que tinha o povo dele, porque ele sabia qual era o comportamento que Deus exigia daquele povo.
Ele sabia que dali Deus tinha algo preparado para o seu filho. Mas ele também conhecia os cananitas. E ele não queria o seu filho envolvido em sacrifícios humanos de crianças. E não queria o seu filho em ritos de fertilidade provenientes de uma perversão sexual. Então observa que aqui existe um padrão, existe um princípio. E o princípio é, um cristão, ele deve buscar para si aquele que também o é, para que ele possa viver isso. Olhem só comigo em 2 Coríntios capítulo 6. 2 Coríntios capítulo 6. Versos 14 e 15. Não vos ponhais em jugo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade, ou que comunhão da luz com as trevas, que harmonia entre Cristo e o maligno, ou que união do crente com o incrédulo. Isso é um princípio. Quem está trazendo esse princípio? A palavra de Deus. O texto, poderíamos ir para o verso 16, que fala até mesmo que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos, porque nós somos santuário de Deus vivente, como Ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei seu Deus, e eles serão o meu povo. Então, essa ideia que muitas vezes, meu jovem, o seu pai, a sua mãe tem para com você e diz: filho, busque alguém que tenha a mesma fé que você. Não é simplesmente um legalismo dos seus pais ou uma ideia proveniente da mente deles. Vai ser mais tranquilo a vida de vocês dois, mas a questão não é essa. A questão é que isso aqui é um princípio de Deus. Mas eu posso dizer para você que não viver o princípio de Deus nessa área traz muito problema. Um cristão, quando ele escolhe um não cristão para conviver com ele, ele vai ter problema o tempo inteiro, porque os princípios de vida são diferentes e o princípio de fé e adoração também é. Olha, quantas vezes eu já enfrentei isso no gabinete pastoral. Sabe, aquela menina que vem e diz: pastor, mas ele é uma doçura, ele é uma graça. Os meninos da igreja não são tão doces e tão bonitinhos, tão legaisinhos como ele é. Olha, ele quando ele sabe que eu quero alguma coisa, ele se vira, ele faz a coisa acontecer. Mas e a fé, querida? Não, ele não tem a mesma fé. Qual a fé dele? É aquela fé que muitas vezes é absurda, ou a ausência plena da existência do próprio Deus, que é muito comum hoje também, o ateísmo. Sabe, e as pessoas, elas vão convivendo com aquilo. E vou lhe dizer uma coisa, esse negócio de namoro evangelístico é furada. Eu vou namorar e essa pessoa vai se converter, porque se Deus, olha só, quem está colocando essa situação, essa possibilidade é Deus. Foi Deus que deu a oportunidade de eu conhecer. Tudo não é Deus? Então foi Deus. Eu vou te dizer, não foi você com a sua desobediência. Se Deus vai ser misericordioso, é outra história. Mas Deus pode não ser. Outra coisa que você deve se lembrar: relacionamento, ele gera crescimento de sentimento e intimidade. Então o que acontece? Você fala assim: não, eu vou caminhar com essa pessoa. Se ela realmente aceitar Jesus ou alguma coisa assim, a gente se casa. Caso contrário, a gente separa.
Sabe quando isso vai acontecer? Nunca. Porque você vai crescer no relacionamento, você vai gostar cada vez mais, você vai se envolver cada vez mais, você vai ter desejos cada vez mais, você vai fazer coisas cada vez mais profundas, e cada vez isso vai tornando o ambiente relacional mais difícil de ser quebrado. E este princípio de Deus fica em segundo lugar. E esse princípio é o primeiro princípio. E ele não pode ser quebrado. Pastor, mas eu já vi tanta gente que tinha um incrédulo e que depois ele se converteu. E eu digo, como Deus é bom, né? Como Deus é maravilhoso, gente. Aí o indivíduo chega e fala assim, mas meu pai e minha mãe tiveram um relacionamento assim, e eles foram tão felizes juntos. E eu digo, Deus foi bom. Não entra nessa não, porque o princípio da Escritura não é esse. E a misericórdia de Deus, às vezes, Deus pode não querer demonstrá-la, compete a Ele. 1 Coríntios capítulo 7. Ai, Pai, vou ter que ajudar meu filho e minha filha nessa história. Verso de número 39. O texto diz assim: a mulher está ligada enquanto vive o marido. Contudo, se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser. Só que tem um complemento. Mas somente no Senhor. Um viúvo pode casar de novo? Paulo está dizendo, pode. Mas tem que buscar alguém no Senhor também. Então, seja lá o primeiro casamento ou o segundo casamento, e aqui no caso da viúva, o texto diz, pode sim, mas se é crente, tem que ser no Senhor. Então, não caia no erro. Não, agora eu sou mais madura, eu consigo mais ainda viver as diferenças, e não entre nisso não, Deus não vai te abençoar. Tudo bem até aí? Oi? Muitas vezes as pessoas, elas usam aquele texto que você nos ensinou na semana passada, quando diz que o marido incrédulo, ele pode ser diante da oração da esposa que crê, Uhum. Eles usam isso no contexto do namoro. Sim. Eles querem justificar o namoro do crente com o não crente, usando esse contexto completamente. Sim. Sim, o que o pastor Jairo está dizendo, e eu vou repetir para o pessoal que está ouvindo aí pela internet também, é sobre o texto que fala que o cônjuge crente abençoa ou santifica o incrédulo. Só que santificar ali não significa converter. Viu? Ninguém converte ninguém. Deus traz graça sobre a vida de uma família onde existe um cristão. Mas não necessariamente leva à salvação. Isso pode acontecer. Segundo, esse texto está falando de casamento, ele não está falando de namoro. Então esse negócio de namoro e usar esse texto bíblico, por favor, não entre nessa furada, porque esse texto não está falando de namoro. Tá certo? Por sinal, esse negócio de namoro, eventualmente eu encontro casaizinhos com crise, e o rapaz vem e fala, mas ela não se submete, ela é insubmissa. Eu falo, cara, ela é sua namorada, não é sua mulher não, ela é submissa aos pais dela, e mais especificamente ao pai que é a cabeça dela, não é a você. Ela será a você, se ela se casar com você, e se quiser casar, para ser submissa a você. E cuidado, se ela vai querer ter alguém que tem uma liderança sobre ela, como você está tentando ter. Então, no namoro não existe esse negócio de cabeça e submissão não. Tá? Por quê? Porque a jovem é submissa ainda aos seus pais. Que idade a Bíblia
não fala de idade, fala de princípio. Tá? E os jovens, fala de princípios. Eu sei que vocês sabem disso. Um casamento cristão, ele deve ser entre duas pessoas que vivem pela fé em Cristo Jesus. Existem exemplos negativos na Escritura que trouxe consequências para aquele que fez escolha errada? Existe. Principal deles, um que arrumou uma pancada de mulheres que não eram da mesma linhagem, da mesma promessa. O nome dele é Salomão. Gente, o homem era louco. A Bíblia diz que ele recebeu toda a sabedoria de Deus, mas o cara arrumou simplesmente 1000 mulheres. Gente, uma só já dá um trabalho danado. E a sogra, meu Deus, 1000. Gente, eu sabia que alguém ainda ia soltar um negócio desse. E tinha que ser homem para falar isso também, né? Então, ontem eu fui falar numa igreja, e depois teve umas brincadeirinhas lá, uns negócios, deram prêmio e tudo. E aí um casal foi fazer uma declaração de amor. Aí um homem fez para a esposa dele, depois outro casal, a esposa é que faria para o seu marido. E a esposa, eu conheço ela há muito tempo, a Tainara, ela falou que amava e que louvava a Deus por ter dado um marido para ela muito melhor do que ela merecia e do que ela havia pedido. E que acima de tudo era um marido que a suportava, porque ela era difícil. E ela falou, desse jeito. Nossa, que consciência, né? Fabulosa, fantástica. Mas imagina Salomão. E a escolha dele deu mal, porque ele não só escolheu essas mulheres, mas conduzidos por ela, convencidos por elas, e sei lá o que aconteceu, o texto diz que elas vieram de outros lugares, onde elas adoravam outros deuses, e ele fez para cada uma delas um templo para os seus deuses. Além de ele não trabalhar com elas para serem aquelas que seguiam a ele na adoração do verdadeiro Deus, ele ainda deu a elas oportunidade de ter um tempo para elas adorarem. E eu fico imaginando, Senhor amado, como que uma escolha errada pode levar-nos a outros erros tão profundos? Não, ele tem a sua, eu tenho a minha, a gente vive em comunhão. Não existe isso. Vai haver muitos problemas. Pode existir respeito como pessoa, pode existir convivência, podem ter filhos, mas haverá um buraco intransponível. Eu creio que já falamos bem a respeito desse princípio. Então, isso aqui não é pegação de pé, não. Isso aqui, seu pai te ensina esse princípio, mas quem ensina é Deus. E a fidelidade tem que ser sua, porque quem assume o compromisso para se casar é você, que vai se casar e que vai procurar alguém para casar, e para isso vai namorar, certo? Deus tenha misericórdia de vocês pais e de vocês que ainda querem se casar, tá certo? Segundo princípio, dependência a Deus. Em toda a nossa vida, parece que nós vivemos um processo, pela graça de Deus, onde aprendemos a ficar na dependência de alguém. Mas quando não é pela graça de Deus, às vezes a gente fica dependente de coisas que não são boas. Ou de pessoas, moda, padrões, que não são coisas de Deus. É muito ruim quando nós estamos com fome e ficamos aguardando a comida que foi solicitada, não é verdade? Nossa, e o trem não chega.
Ou pedir aquela comidinha japonesa, maravilhosa, né? Para quem gosta, claro. Se você não gosta, quem sabe um churrasquinho, gostoso, maravilhoso. Quem não gosta, pode ser uma pizza. E o trem não chega. Aí você liga e o trem deu errado, e aí eles cancelam. Você fala, não é possível, como que pode? Eu confiei, eu esperei, eu dependi deles para matar a minha fome, e eles deram com os burros na água para mim. Quando a gente depende de alguém que pode falhar, a gente corre o risco dessas pessoas falharem. Mas quando nós dependemos daquele que não falha e que cumpre as suas promessas, nós vamos ser bem-sucedidos. Nós, os cristãos, temos que aprender sempre a esperar no Senhor. O único que provê tudo o que nós necessitamos, inclusive um namorado, uma esposa, um esposo. Ele é o Deus da providência. Eu sei que essa não é uma lição fácil para nenhum de nós. Em algumas situações, ou algumas pessoas, elas têm necessidade de convivência. Eu já acompanhei algumas pessoas assim. Eles têm um namorado, uma namorada. Eles precisam ter essa conversa. Terminou, eles ficam desesperados. O que aparece pela frente, ele sai dando tiro. Igual aquele franco atirador. Pé. Onde pegar e o negócio cair, eu vou lá, pego e é meu. Por uma necessidade emocional, mas sem uma orientação da palavra e da dependência do Senhor. E essas coisas não acontecem assim. Eu creio na soberania de Deus. Eu creio nos decretos de Deus que resolve todas as coisas para a minha vida e que cuida de mim e que planejou a sua graça para a minha vida em todos os detalhes, inclusive nesse. Eu sei que existem alguns que dizem que nessa área Deus não entra, a gente que escolhe, a gente que resolve, a gente que... Ou seja, Deus faz tudo, mas nessa área Deus não faz nada. Eu não acredito nisso não. Deus pode até permitir, por um propósito, Deus eu errar. Isso é pecado. Mas quando eu dependo de Deus, Ele certamente vai proporcionar aquilo que eu preciso. E Deus sabe do que eu preciso. E nós precisamos de família. É algo essencial. Quando uma pessoa quer viver sozinha, isso acontece. E a Escritura nos fala daqueles que vivem assim. Eu poderia até falar sobre esse tema. Quem sabe? Aquelas pessoas que nunca vão se casar. E que a gente fica em cima falando que elas têm que se casar. E aí, cadê a namorada? Cadê a noiva? Cadê isso? Cadê aquilo? Ei, se a pessoa é pronta para não? Ela está tranquila. Ela quer viver a vida dela desse jeito. Ela quer glorificar a Deus desse jeito. Beleza. Mas quando uma pessoa, ela não tem esse dom do celibato, ela precisa e se sente bem com alguém, mas ela se isola, provavelmente isso acontece por causa de alguma enfermidade emocional, circunstancial, e vai por aí fora. Por quê? Porque naturalmente estas pessoas que são prontas para relacionamentos e casamento, elas vão ser supridas pelo Senhor. Elas vão ser abençoadas nessa área. Abraão e seu servo deram um exemplo que nós devemos seguir. No verso 7 diz que Abraão expressou sua fé na habilidade de Deus para conduzir o seu servo para a mulher certa, para o seu filho. Ele chega e diz, olha, ele vai enviar o anjo e há de preceder e tomará de lá esposa para o meu filho. Ele está dizendo, olha, eu estou te mandando lá porque eu estou seguindo o princípio que Deus me deu e você vai lá para escolher essa esposa. Não acha estranho? Isso era hábito daquela época.
E você, antes de chegar lá, o anjo do Senhor vai antes de você e vai arrumar tudo. Sabe por quê? Porque Abraão cria na providência de Deus. E por causa disso, ele tinha prazer em depender de Deus. Jovem, aprenda a depender de Deus nessa área. Nossa, mas dá uma ansiedade terrível, eu sei que dá. Uns falam, está numa escassez de mulher, o outro fala, está uma escassez de homem. Tem escassez, tem as pessoas certas. Não é uma questão de escassez, são pessoas certas. Em Provérbios capítulo 3, versos 5 e 6, a palavra diz assim, Provérbios 3, versos 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Salmo diz que nós devemos confiar nele, em Deus, e Ele satisfará os desejos do nosso coração. A palavra de Deus no mesmo Salmo diz que nós devemos esperar em Deus. Isso é dependência. E foi essa a prática que Abraão teve na busca de uma esposa para o seu filho. E é assim que nós devemos viver nessa área. Senhor, quem? Aí você diz, Senhor, mas como é que o Senhor vai resolver isso? Olha, o Senhor vai providenciar. E quando Deus diz Ele vai dar provas de que é. E aí você vai conviver com essa pessoa e vai chegar à conclusão tranquila, uma conclusão cheia de paz. Essa é a pessoa que eu vou viver para o resto da minha vida. Eu vou entregar para essa pessoa o meu ser. E eu vou viver com essa pessoa como uma só carne. E eu vou me esforçar para essa pessoa ser feliz através da minha vida. Isso é casamento. Mas essa pessoa, eu preciso conhecer dependendo de Deus. Senhor, deixa claro para mim que essa é a pessoa que o Senhor está reservando para a minha vida. Queridos, quando a gente aprende a depender de Deus, nós vamos muito mais longe. Porque quando Deus responde, a gente vai sem medo. Ah, pastor, mas mesmo assim a gente pode ter dificuldade no casamento? Querido, não é pode. Você vai ter problema. Esse indivíduo que está do seu lado é um miserável, pecador. E essa indivídua que está do seu lado é uma miserável pecadora, que ainda está no processo de santificação. Problema nós vamos ter. Mas essa pessoa tem o mesmo princípio de graça e de vida e de dependência. E tem o mesmo Espírito Santo que age no meu coração e a gente segue a mesma Bíblia. O mesmo manual do fabricante. É totalmente diferente. Então, a dependência me dá convicções para que eu entre. Mas a dependência também me dá condições para que eu permaneça. Opa! Foi aquilo que falamos no nosso último estudo. Antes de dizer não para a minha família. Foi o que nós estudamos semana passada. E na anterior nós falamos sobre divórcio. Hoje nós estamos falando do namoro. Vocês viram que a gente veio de trás para frente? Divórcio antes dele e no namoro antes de casar. Ainda tem alguns que a gente vai andar até o final desse semestre. Terceiro princípio. O primeiro foi cristão com cristão, padrão de fé. Segundo,
dependência de Deus. Terceiro, avalie o caráter desta pessoa. Qual é o tipo de pessoa que você tem ou quer ter como um cônjuge? Você precisa estar certo que a pessoa que você escolheu para casar tem qualificações certas para ser o seu cônjuge. Isso não quer dizer que você vai fazer um formulário e vai entregar para o indivíduo e vai falar assim: por favor, responda aí o formulário, porque eu vou fazer uma anamnese de caráter para saber se você se enquadra, né? Fazer o formulário de pretendentes. Quem sabe alguns pais ainda tomam essa ideia e vão fazer para os seus pretendentes, seus filhos, né? Principalmente das filhas. Quais eram as características importantes no caso de Isaac e Rebeca? O servo, ele pediu ao Senhor para trazer a ele uma jovem cujas atitudes pudessem demonstrar algumas coisas. Por exemplo, olha, ela vai dar água para mim e ela ainda vai se sujeitar, vai se propor a cuidar dos meus 10 camelos e colocar lá no lugar onde se coloca água para os animais beberem ali no poço. O que ele esperava dessa moça? Submissão. Esse era um princípio. A mulher servia naquela época. Humildade fez isso, se propondo a fazer, tendo uma atitude servil, carinhosa. E ela não ficou reclamando. Essas características deveriam ser reveladas na sua disposição em dar água ao velho homem e aos seus camelos. Eu digo velho homem porque o texto diz que ele era o funcionário mais velho de Abraão. Abraão tinha 140, esse homem devia ser um homem bem velho também. Abraão era um homem de muitas posses, tinha muitos empregados, e esse era o mais velho empregado dele. E ela foi lá, honrou aquele velho, cuidou dele, cuidou dos camelos dele, sabia das limitações daquele homem. Olha, o senhor é idoso, deixa eu ajudar o senhor. Está vendo como uma pessoa está demonstrando coisas que são extremamente importantes? A oração daquele homem pedindo estas manifestações através do ato da mulher, era para que ele pudesse ir ao coração dela. Era mais do que fazer aquilo, era mais do que dar água. É fazer aquilo com uma disposição. Eu vou fazer isso. Não foi ele que chegou e disse: faz para mim, por favor, eu sou velho. Vai ser muitos cântaros de água que eu vou ter que pôr aqui. Ela disse: senhor, fica aí, eu vou cuidar dos seus camelos. Quando Rebeca cumpriu os requerimentos, o texto diz que o servo olhou para ela atentamente para confirmar se aquela era jovem para Isaac. No verso 21 aí de Gênesis 24 diz assim: o homem a observava em silêncio, atentamente, para saber se teria o Senhor levado a bom termo a sua jornada ou não. Ele olhou as atitudes e ainda viu como é que ela estava fazendo tudo isso. Ela fez tudo aquilo e ele viu ela fazendo tudo aquilo. E ele viu aquela mulher demonstrando uma sequência de atitudes que apontava para o seu caráter. Gente sem caráter vai ser sem caráter. Nossa, a pessoa boa. Está falando da pessoalidade, da individualidade dessa pessoa. Mas você tem que ver se essa pessoa tem caráter, valores verdadeiros. Porque são eles que definem as decisões dessa pessoa. E você trazer para si uma pessoa que não tem caráter,
e que com as suas atitudes mostram que desvaloriza, que desonra, que rouba, que tem coração dado à morte, para a ira, a indignação desesperada, a murmuração, a incredulidade ou coisas dessa natureza, ou seja, é uma pessoa sem caráter. Não entra nessa não. Não entra nessa mão. Quando Rebeca fez o que tinha que fazer, ele olhou para ela e viu e chegou à conclusão. No verso de número 16, Rebeca é descrita como uma mulher bonita e virgem. Ou seja, ela tinha caráter nessa área também. Ela tinha zelo pela sua vida. Tudo isso aponta para o caráter. Quais características de caráter são importantes nos dias de hoje? Hein? Biblicamente falando, são as mesmas. Mas nos dias de hoje, se eu falar que biblicamente, uma das coisas importantes que apontam para o caráter é pureza sexual, você vai dizer, pastor, só está no mundo da lua. No dia de hoje, não. Mas naquela época era. Ele procurou e viu uma moça, veja, que tinha pureza sexual. Mas vamos ver o que a Bíblia sugere. Eu vou aqui olhar, depois se os jovens quiserem, os pais, eu tenho tudo isso baseado em textos bíblicos. Tá bom? E aí você pode olhar tudo que eu vou falar aqui baseado em textos bíblicos. Primeiro, características de caráter importantes na Bíblia: mansidão, disposição em servir, humildade, ver o outro como importante. O humilde é aquele que tem a capacidade de ver o outro como importante. Quando a Bíblia diz que eu tenho que ser humilde diante de Deus, é porque eu vejo Deus quem Ele é, e eu não ouso nem mesmo levantar a cabeça na presença dEle. Quando a Bíblia diz que eu devo ser humilde, em Filipenses, diz que eu tenho que considerar o outro mais importante do que eu mesmo. Olha só. Pureza sexual, consagração a Cristo Jesus, isso aponta para o caráter. Ter prioridades corretas, aquele indivíduo que sabe onde está e para onde vai, e coloca as coisas tudo no lugar certo. Se eu for falar sobre família, é Deus em primeiro lugar, o cônjuge em segundo lugar, os filhos, depois o trabalho, e amigos, depois vem a religiosidade. Mas em primeiro lugar é Deus. A crença correta, até mesmo a doutrina correta. Porque uma doutrina errada, nossa, gera muito estrago. Busca alguém que olha para a Escritura com responsabilidade. E se fizer isso, vai ter uma boa doutrina. Ter compromisso com Deus e com o povo de Deus. Uma pessoa que tem caráter, ela tem atitude amorosa. Porque a Escritura diz que nós devemos amar uns aos outros depois de amar a Deus. Honesta, que se recebe o troco maior, devolve, que não quer ser mais do que aquilo que Deus tem lhe dado a oportunidade de ser, que reconhece os seus erros, as suas fragilidades, beleza interior. É claro que a gente olha e a gente quer alguém belo, mas estou falando de beleza interior. Responsabilidade com os compromissos assumidos. Bom relacionamento com os pais. Tudo isso aponta caráter. Um bom caráter. São coisas importantes e que a gente percebe aqui no texto que havia, né, por parte dessa mulher. Concluindo, irmãos,
Deus designou o casamento como o melhor relacionamento humano. Por isso que a gente vê isso lá em Gênesis capítulo 2. Na criação do homem. Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Botou o homem, deu anestesia no homem, botou o homem para dormir, tirou uma costela dele e fez uma igual a ele, da mesma natureza, da mesma essência. E o homem olhou e diz: eis que essa é osso dos meus ossos e carne da minha carne, será chamada varoa. E aí o texto diz: por isso, porque Deus resolveu o problema do homem, Deus fez a mulher para ser auxiliadora dele, perfeita. Por isso, como está tudo resolvido, agora deixa o homem pai e mãe, se une a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Aí casa. Observa, nós somos seres pessoais feitos para nos relacionar. E um dos relacionamentos mais importantes da vida é o casamento. Apesar de já ter dito que alguns não vão se casar por opção. E o celibato é uma opção bíblica. O apóstolo Paulo até fala a respeito disso em 1 Coríntios. Eu já fiz uma palestra, uma mensagem para os irmãos sobre celibato. Quando nós expusemos até 1 Coríntios capítulo 7 para os irmãos. Então, Deus designou o casamento para ser esse relacionamento humano importante. Nós fomos criados para complementar um ao outro, em todas as áreas. Na área física, espiritual, emocional, social, financeira, amorosa, e aí vai. Como é que Deus faz isso? Através do casamento. Por isso, diante de todo o propósito cumprido, tudo preparado, agora estão lá, os dois bonitinhos, olhando um para o outro, brilhando o olho. Vamos casar, não pode fazer nada antes de casar. Case e agora vamos viver feliz. Homem e mulher, verso 25 do capítulo 2, depois da instituição do casamento. Homem e mulher estavam nus e não se envergonhavam, disso havia liberdade, tranquilidade, bênção, vida comum. Havia casamento. O propósito do casamento deve ser uma união que olha para o que Deus tem. O casamento tem que ter um único propósito, o do casal. Tem que ter um único coração do casal. Tem que ter uma alma ajuntada. O casamento, ele tem que ser pensado como algo que eu vou ter com alguém que vai me complementar. Complementar o quê? As minhas necessidades. Mas também é alguém que deve te escolher para também ser complementado através da sua vida. Queridos, não é isso que nós queremos para os nossos filhos? Jovens, não é isso que Deus quer para as suas vidas? Existem princípios e eles são bons. E quando cumpridos, vão trazer segurança e bênção. Pensem nisso e orem por isso. Namoro é bom demais. Gente do céu, namoro é bom demais. Mas o namoro santo e segundo Deus, segundo aquele que Deus tem dado para nós, ele traz lembranças e é a base do nosso casamento. Casamento que não tem nada a ver com Deus e a dependência ao Senhor é impuro. Quando o casamento é cheio de impurezas sexuais e tudo mais, ele não é uma base boa e traz conflitos, insegurança e desconfianças. Por isso, invistam nisso. Queridos jovens e queridos pais, ensinem os seus filhos para que eles sejam felizes no namoro e no seu casamento. Amém? Vamos orar.